Olá, você que está conosco, essa aula nossa de número 13, Biologia, professor Cornélio, Enem, Arrasa Enem 2015. É um prazer imenso tê-lo conosco e, claro, discutindo aspectos importantíssimos da biologia, disciplina tão importante da área de ciência da natureza, que juntamente com a química e com a física compõe esse bloco todo de ciência da natureza, o qual discutiremos posteriormente com os nossos colegas da física e da química, mas no primeiro instante vamos fazer o quê? Estamos revisando aspectos importantes da biologia. E claro, já está acostumado, tem curtido conosco as aulas e essa é a aula do número 13. Continuamos hoje com fisiologia, vamos falar um pouquinho sobre sistema reprodutor. Um assunto recorrente no Enem e claro, você tem que ficar atento com questões especialmente relacionadas à parte de ciclo menstrual. Então acompanhe conosco, vamos lá, uma boa aula a todos, essa é a aula do número 13. Nós vamos ver com vocês alguns aspectos bastante relevantes da fisiologia e, primeiramente, antes de falarmos em fisiologia, temos que revisar aspectos relacionados à anatomia do aparelho genital masculino e feminino. Então, rapidamente, aqui nós temos a anatomia do aparelho genital masculino. Aparelho, um sistema, vamos analisar aqui com vocês que, a princípio, dividimos em duas partes. Dividimos, obviamente, na porção externa, onde nós teremos pênis e saco ou bolsa escrotal, e a parte interna composta por canais e várias glândulas. Nós vamos começar a analisar o que primeiramente nós encontramos no interior da bolsa escrotal, saco escrotal, que obviamente são os testículos, que você pode observar aqui, os testículos. Os testículos são as glândulas masculinas produtoras de um hormônio muito importante que é a testosterona. A testosterona é produzida nas células de Leydig ou de Leydig. Então, a produção de testosterona, deste hormônio masculinizante, que determina as características secundárias masculinas, pelos, massa muscular, voz e assim por diante, produzido nas células de Leydig. E claro, o gameta, que é o gameta masculino, que é o espermatozoide, também é produzido nos testículos. Então aqui nós temos também a produção do espermatozoide. Então duas porções importantes aí. Primeiramente vamos ter um hormônio, que é a testosterona, e vamos ter, em segundo plano, um gameta, produzido nos túbulos seminíferos. Ok? Observem que ao redor dos testículos nós temos uma espécie, aqui é uma porção que está representada em amarelo, que é o epidídimo. O epidídimo é o local onde ficam armazenados os gametas e obviamente sofrem um processo de maturação. Em seguida nós teremos aqui o canal, esse canal aqui é o canal deferente. Portanto, se você olhar nessa figura ao lado, você vai observar que existem dois canais diferentes, um saindo de cada testículo. Os canais diferentes, obviamente, vão se convergir num único canal. Aqui você observa isso muito bem, formando um pequeno canal, que é o tal do canal ejaculatório. Esse canal ejaculatório, antes nós vamos ter um encontro, o canal ejaculatório que antes da próstata, vamos ter um encontro com as vesículas seminais. Então, as vesículas seminais, o canal ejaculatório, em seguida a glândula próstata. Então aqui você observa a próstata, aqui você observa uma das vesículas seminais, melhor representadas nesse segundo esquema. Um total mais ou menos de 3 ml é que o homem ejacula. Nesses 3 ml, 10% do que ele ejacula, em média, 10% vem dos testículos, que compõem basicamente o que é o gameta masculino. Em torno mais ou menos de 50% vem das vesículas seminais, que produzem nutrientes para os gametas, líquidos que são lubrificantes, que servem de veículo de transporte para os gametas. E vamos ter aqui a próstata, que produz em torno de 35% de líquido que, obviamente, também serve de nutriente, regula o pH para que o gameta consiga sobreviver. E sobra uns 5%. Os 5% restante estão em glândulas aqui próximas ao canal uretral, as glândulas de Cooper ou bulbo uretrais, que produzem o famoso líquido espertalhão, o jato que ele sai antes no ejaculado, que tem por função abrir o caminho e lubrificar o canal uretral. Nesse líquido não existem espermatozoides, mas ele abre caminho, Como ele abre caminho, os espermatozoides vêm logo em seguida com o restante do líquido. E a função é lubrificar o canal uretral e reduzir a acidez do canal uretral e do canal vaginal. Então esses são os líquidos liberados, então de 5% saem das glândulas bulbo-uretrais ou glândulas de Cooper. Nós vamos ter, interessante aqui destacar a importância das glândulas e um destaque especial para a próstata. Por dentro da próstata você observa que passa o canal uretral e se encontra o canal ejaculatório. Então nessa porção aqui, vamos destacar melhor, nós vamos ter aqui o canal uretral
e vamos ter aqui o encontro com o canal ejaculatório. Tudo isso dentro da próstata. Tá? Por isso que essa glândula tem uma importância bastante grande no processo de formação do ejaculado, mas claro, como passa o canal uretral por dentro dela, com a idade, a tendência normal da próstata é ter um crescimento, uma hiperplasia, isso é normal. O cuidado que tem que se ter é que essa hiperplasia não possa ser um tumor cancerígeno, por isso que é interessante a procura desse antígeno, tal do exame chamado PSA, para verificar se não existe algum tumor associado à glândula próstata. E aí, claro, é feito o tal do PSA e, a partir de uma certa idade, né, associado ao exame do toque retal, onde o médico vai averiguar, inserindo o dedo no ânus, se essa próstata ela não está muito grande, muito pequena, se ela tem grânulos e se há alguma deformidade na glândula. O canal uretral, portanto, ele vai liberar tanto a urina, que vem da bexiga, quanto o ejaculado. Então o homem tem um canal duplo, chamado de canal urogenital. E interessante, obviamente, como nós discutimos na aula 12, falamos sobre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, e falamos que o sistema nervoso simpático controla o ato relacionado à ejaculação, e o sistema nervoso parasimpático a micção. Por isso que o homem não consegue ejacular e urinar ao mesmo tempo, porque ora age um, ora age o outro, nunca concomitantemente. Ou o indivíduo ejacula ou o indivíduo urina. Um exemplo clássico é disso a dificuldade em urinar quando o pênis está erétil. O homem acorda com teor de testosterona alto com o pênis erétil. Ele tem uma dificuldade muito grande na ejaculação. Por quê? Porque, obviamente, se o pênis está erétil, quem está atuando para a ejaculação seria o sistema nervoso simpático. E o simpático não indica micção, o ato de urinar. Então o pênis tem que ficar flácido para ele conseguir urinar. Então passa efeito do simpático, o parasimpático atua, o pênis fica flácido, aí sim se consegue urinar. Então nunca concomitantemente, isso é bem interessante. Outro aspecto interessante, temos aqui o órgão copulador, que é o pênis. O pênis, quando erétil, tem uma média de 13 centímetros. Vamos ver que o pênis ele é formado por corpos cavernosos que se inflam de sangue para deixar o pênis erétil e também por um corpo esponjoso que dá uma certa rigidez na base do pênis, evitando que, no caso da ereção, o canal uretral se colabe. Temos aqui na cabeça também do pênis, ou glande peniana, que pode estar revestida, observar aqui outro esquema, pode ser revestida por uma pele chamada de ser revestida prepúcio. O prepúcio que, eventualmente, quando o homem não consegue, quando puxar o prepúcio para trás e livrar completamente a glândula peniana, se tem a fimose. Então, esses aspectos rápidos aqui do aparelho genital masculino, ok? Então, é importante aqui a parte externa, saco escrotal e o pênis, a parte interna, uma série de canais e também glândulas. Seguindo, vamos dar uma avaliada agora, rapidamente, no aparelho, no sistema reprodutor feminino. Então, uma prancha nós observamos aqui, o ânus, observamos aqui a abertura do canal vaginal, orifício vaginal, então aqui o canal vaginal em si, temos aqui o colo do útero, aqui o útero com as 3 camadas, o endométrio mais interno, o miométrio e o ectométrio. Observem que entre canal vaginal e útero a formação de um ângulo de praticamente 90 graus, por isso um pênis não entra no útero, ok? Então, obviamente, aqui é praticamente 90 graus, aqui é o colo do útero, onde se faz o tal do exame do Papa Nicolau, a coleta de células do útero e para uma avaliação citológica, para analisar se existe, por exemplo, câncer de colo de útero. Temos aqui também o orifício uretral, por onde sai a urina, e aqui a bexiga. Ok? Você observa que a mulher, portanto, tem esses canais separados. O homem tem um canal urogenital, na mulher a separação completa. Observe que na parte frontal também existe aqui o clítoris ou clitóris, que é um pênis, é um pequeno pênis, ele tem por volta externamente de 1 centímetro, para dentro pode ter vários centímetros, e o pênis tem uma função excitatória. Em algumas tribos na África e na Ásia é cortado fora esse clítoris ou clitóris por uma questão cultural, onde se coloca que a mulher não pode sentir prazer e corta os pequenos lábios para que a mulher também fique mais higienizada. Obviamente uma questão que no Ocidente é condenada. Outra coisa interessante também, você vai observar aqui os ovários e aqui as tubas uterinas. Antigamente chamado de trompas de Falópio, não se usa mais esse termo. No esquema ao lado fica mais fácil de analisarmos as tubas uterinas e aqui os ovários.
Tá? Então aqui nós temos o útero, o canal vaginal e a parte externa que nós chamamos hoje de pudendo. No passado chamávamos de vulva. Então vulva ou pudendo. As duas nomenclaturas podem ser utilizadas. Vamos ver aqui os pequenos lábios mais internos, ficam bem inflados na verdade, vascularizados durante o período de ato sexual. Os maiores lábios, os grandes lábios, né? O canal vaginal enorme, aqui o canal uretral por onde sai a urina e aqui o clítoris ou clitóris. Então, clítoris, clitóris, canal uretral e orifício vaginal, ok? Então, essas são as partes externas do aparelho genital feminino. Nós vamos continuar agora, uma foto um pouquinho mais clara para você entender, né? Então, aqui o canal vaginal, né? Vamos ter aqui o colo do útero, né? O útero, aqui nós observamos bem essa camada interna que é o endométrio, até 2/3 dela a mulher perde no fluxo menstrual. Temos o miométrio aqui, que é uma parte muito espessa, o útero tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada em forma de pera, e vamos ter aqui o ectométrio por fora, aqui os ovários, aqui a tuba uterina, antiga trompa de falópio. Externamente aqui o monte púbico, monte de Vênus, né? Vamos ver o clítoris ou clitóris, né? O meato uretral, né? Vamos ter aqui, obviamente, meato uretral, essa abertura ao redor, né? A região ao redor da abertura uretral, os grandes lábios, os pequenos lábios, o orifício vaginal, né? E o ímen, essa pequena membrana que pode existir ou não, que reduz a abertura do canal vaginal. Não tem função nenhuma, ok? Obviamente, a partir da relação sexual, ela acaba não existindo mais. E aqui, claro, o ânus. Lembrando sempre que a higienização feminina tem que ser feita no sentido vagina-ânus e não ânus-vagina, porque se for feito no sentido ânus-vagina, muitas bactérias e fungos podem entrar no canal vaginal. Tá? O que mais que é significativo? Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre a questão dos hormônios. Basicamente, nós vamos ter 2 hormônios que vão atuar na parte da estimulação das gônadas masculinas e femininas. O primeiro hormônio que sai da adenohipófise, um hormônio chamado gonadotrófico, eles são gonadotróficos porque eles agem sobre as gônadas, é o LH e o segundo é o FSH. Então, quais seriam as principais funções de FSH e LH? No homem, o LH estimula o homem a produção de testosterona, do hormônio masculinizante. E o LH estimula a produção de testosterona. E o FSH, o folículo estimulante, é um hormônio que no homem estimula a espermatogênese, ou seja, a formação de espermatozoides. Claro que a testosterona ela tem uma função tão importante nessa masculinização. Mas o LH, o luteotrófico luteinizante, estimula a produção de testosterona, que é um hormônio que determina as características secundárias masculinas. E o FSH estimula a maturação e a formação dos espermatozoides. Agora, na mulher, o FSH, o hormônio folículo estimulante, estimula a maturação dos folículos ovarianos e estimula a produção de estrógeno, hormônio feminilizante, que determina as características secundárias femininas e, obviamente, vai determinar a proliferação do endométrio, preparando a mulher para a gravidez. O LH é um hormônio que vai atuar na mulher, estimulando a ovocitação. Além de estimular a ovocitação, ele também estimula a produção de progesterona, o hormônio que mantém a mulher grávida. E aqui tem uma coisa bem interessante relacionada, então acompanhe aqui. Aqui estão os hormônios descritos para vocês, que eu acabei de comentar, o LH, o FSH, a testosterona, o estrógeno e a progesterona. Portanto, hormônios femininos, exclusivamente estrógeno e progesterona. Hormônios masculinos, né? Então masculino é a testosterona e LH e FSH agem tanto no homem quanto na mulher. Tá? Um aspecto muito importante relacionado à parte reprodutiva, tanto da gametogênese, quanto ao aspecto relacionado ao controle de ciclo menstrual e etc. Os mecanismos chamados feedback. Então, o que seria o tal do feedback? O feedback é um mecanismo de retroalimentação. O feedback que nós vamos usar aqui é um feedback, o mais comum, é o feedback negativo. Mas esse também é um feedback positivo. Então, feedback positivo e negativo. O que significa isso? Feedback negativo, a retroalimentação, é mais ou menos assim. Um exemplo simples. Vamos imaginar que você recebe um comando. Imagina que o teu patrão, o teu chefe fala, olha, trabalhe, trabalhe. Entre aspas, seria um estímulo, porque ele está te pagando. Trabalhe, trabalhe. Quanto mais ele manda, mais você trabalha. Quanto mais ele manda, mais você trabalha. Quanto mais ele manda, mais você trabalha. Obviamente que essa relação não pode ser até o infinito. Chega uma hora que você não aguenta mais e vai morrer.
ou vai embora, né? O feedback positivo é isso, estímulo, resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta. E nunca para de estimular e a resposta cada vez é maior. A tendência é que o indivíduo morra. Então, feedback positivo, a resposta não consegue inibir o estímulo. O teu patrão vê que você está trabalhando, ao invés de ele parar de mandar, ele manda mais. Esse é o feedback positivo. Feedback negativo seria o seguinte, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Teu patrão manda, você trabalha. Teu patrão manda, você trabalha. Quando ele vê que você está trabalhando já legal, ele para de mandar. Só que com o tempo você para de trabalhar. O que tem que fazer? Ele volta a trabalhar. Um exemplo prático que você tem é a tua geladeira. A geladeira tem uma temperatura ótima interna. Quando você abre a porta da geladeira, troca de calor. A geladeira, a parte interna, esquenta. Quando ela esquenta, o termostato percebe que aumentou a temperatura, automaticamente ele liga o motor da geladeira. A geladeira começa a trabalhar e joga, obviamente, o calor para fora. Quando chega a uma temperatura ideal, o que vai acontecer? O termostato desliga e, obviamente, percebe, desliga e desliga o motor. Prova que o motor da geladeira permanece a maior parte do dia desligado. Quando você abre a porta novamente, automaticamente o termostato percebe e faz o motor ligar. Isso é um feedback negativo. No ciclo menstrual e na gametogênese, né, o feedback que atua normalmente é o feedback negativo e não o positivo. Então vamos observar aqui na tela. Então olha só, você observa que nós temos aqui, né, estruturas hipotalâmicas. O hipotálamo libera fatores hipotalâmicos. Um fator é o tal do GNRH. Esse fator estimula, aqui é o GNRH, ele estimula a adenohipófise a produzir dois hormônios, o LH e o FSH. O que vai acontecer? O FSH, se nós observarmos na mulher, nas células da granulosa, ele vai estimular as células da granulosa a produzirem o quê? Estrogênio. Só que o excesso de estrogênio, olhem só aqui, inibe o FSH. Então, o primeiro feedback importante aqui, o FSH estimula a produção de estrogênio. O estrogênio, mais sempre estímulo, inibe o FSH. Segundo feedback importante, olhem só, o LH estimula as células da teca a produzirem progesterona. O que vai acontecer? A progesterona ela vai inibir o LH. Então, segundo feedback aqui, o LH estimula a produção de progesterona, a progesterona inibe o LH. Esse é o segundo feedback que nós temos aqui. E aqui muito importante, se você entender esses dois feedbacks, você vai entender como é que funciona uma pílula contraceptiva. Por quê? Você pensa o seguinte, a pílula contraceptiva, obviamente, tem por objetivo evitar que a mulher engravide. Então, para evitar que ela engravide, você tem que inibir o processo de ovocitação. Quais hormônios que inibem? Como nós acabamos de ver, estrógeno e progesterona. Então, voltando para a tela aqui, se você observar, se na pílula, vamos colocar aqui, a pílula, ela vai conter basicamente dois derivados de hormônios. Quais são eles? Estrógeno, então na pílula vai existir o estrógeno mais a progesterona. Se existir estrógeno e progesterona, você inibe com a progesterona o LH, com o estrógeno o FSH. Portanto, a mulher não vai maturar o folículo, não vai ter FSH e não vai ter LH, ela não vai ovocitar. Então a pílula tem por objetivo inibir tanto a formação do folículo maduro, folículo de Graafi, como também a ovocitação. Ok? Então, o simples mecanismo de feedback que você vai observar na pílula contraceptiva. O que mais? Agora vamos recordar rapidamente com você o ciclo menstrual. Primeiramente, quando falamos em ciclo, falamos em algo que se repete de tempos em tempos. O ciclo menstrual inicia sempre com a menstruação. A primeira menstruação, claro, a menarca, iniciou lá por volta dos 13, 14, 15 anos de idade. O ciclo inicia com a primeira descida do fluxo. Desceu o primeiro fluxo, dia 1. Em média, a mulher menstrua 5 dias. 3 a 7 dias é a média. O ciclo menstrual das mulheres no mundo, em média, é de 28 dias. Quando nós passamos a ensinar o ciclo menstrual, nós ensinamos a média das mulheres no mundo. Claro, você, mulher, vai ter que analisar o teu ciclo, não vai ter que pegar a média das mulheres no mundo. Teu ciclo pode variar de 21 a 35 dias. Isso é muito importante na formulação do cálculo da tabelinha para definir dia e período férteis. Ok? Então, basicamente, o ciclo inicia com a menstruação. Em média, 5 dias o período menstrual. Vamos analisar o ciclo?
Então nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ver que aqui tem um ciclo de 28 dias. Então aqui nós vamos ter na abscissa, tá, o tempo, tá, e na ordenada a concentração hormonal. Durante o período menstrual, então aqui o período menstrual, em média 5 dias. Tá? Você observa aqui, ó, todos os hormônios, estrógeno, FSH, LH e progesterona estão em baixa. Esta é a marca do período menstrual, a baixa dos hormônios. Tá? Então aqui, mesmo que, ó, esse gráfico tem que entender bem, porque aqui começaria uma linha novamente. Ó. Abaixo está se falando dos hormônios ovarianos e acima dos hormônios gonadotróficos. No período menstrual, todos os hormônios estão em baixa. Olha o que acontece aqui no folículo, lá no ovário. Um folículo bem pequenininho. Tá? Então aqui, período menstrual, ó, o endométrio estava grande, descamou. Até 2/3, a mulher perdeu do endométrio. Tá? O que é que vai acontecer? O primeiro hormônio a agir é o FSH. O FSH vai agir, aí vai começar a aumentar. E vai ter um pico máximo. Na verdade, aqui o pico máximo é por volta do 12º dia. O que o FSH faz? Então, só recordando, o FSH estimula a produção de estrógeno. O estrógeno inibe o FSH. O FSH vai estimular a produção do estrogênio, o estrógeno. Ó. O estrógeno começa a aumentar. E o que o estrógeno faz sobre o endométrio? Ele prepara o endométrio para a gravidez. Olha o endométrio crescendo aqui. Por isso que nós falamos que os primeiros 14 dias do ciclo representam a fase proliferativa ou estrogênica. A fase onde o estrógeno está preparando o endométrio para a gravidez. Inclusive, a fase menstrual pode ser embutida dentro dessa fase proliferativa ou estrogênica. A presença excessiva do estrógeno estimula a liberação do LH. O LH, o que ele vai fazer? É o hormônio que tem o maior pico. Ó. Ele tem um pico no 14º dia e a função dele é fazer a mulher ovocitar. Observem aqui, a mulher ovocitou. O folículo estava maduro, o ovócito saiu. O restante do folículo que sobra a gente chama de corpo lúteo. Tá? E esse corpo lúteo, o corpo amarelo, ele vai passar a produzir progesterona. O que a progesterona faz? Ela mantém o endométrio preparado para a gravidez, quer manter a mulher grávida. Fase secretora ou lútea, porque é o corpo lúteo que produziu progesterona. Observem que a progesterona é o único hormônio que tem o pico depois do dia fértil, que é o 14º dia. Ok? Então, o período de fertilidade dessa mulher, pegando uma mulher de ciclo de 28 dias, vamos colocar aqui ao lado, né? Teríamos algo assim. O 14º dia seria o dia fértil. Em média, 3 dias antes e 3 dias depois, 11º ou 17º, seria o período fértil. Nesse período, se indicaria, para quem usa a tabelinha, que, obviamente, essa mulher não tivesse relação sexual. Costumo dizer que esse período, né, obviamente é o período mais crítico, e eu diria que esse método é meio, entre aspas, né, ele é injusto com a mulher, porque nesse período o tesão dela está em alta. Então no 11º ou 17º dia, se nós colocássemos aqui um gráfico de tesômetro, literalmente, seria mais ou menos assim. Ó, tá? Quando está menstruando, o desejo sexual é baixo, parou de menstruar, começa a aumentar. No período fértil, né, o desejo é altíssimo. Aí depois ele vai diminuindo novamente. Só que nesse período você orientaria a mulher a não ter relação sexual. Além do mais, o ciclo pode variar. Então tem uma formulazinha simples que pode tentar te ajudar a calcular isso. Tá? Vamos colocar aqui ao lado para você entender. Esse aqui é o ciclo médio de uma mulher. Agora vamos imaginar o seguinte, você quer calcular o teu ciclo e não a média das mulheres. Então você vai verificar o seguinte, ó, o dia fértil é o dia da menstruação mais a tua média menos 14. Esse 14 é fixo. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, imagine que uma mulher menstruou, dia da menstruação. Vamos imaginar que ela menstruou dia 5 de um mês. Tá? 5 do mês. Tá? Vamos imaginar que a média dela é 30. Vamos pegar um número diferente de 28. Então significa, vamos imaginar que aquele mês tem só 30 dias. Então ela vai menstruar de novo dia 5 do outro mês. Aí você vai descontar 14. Vai descontar 14, né? Obviamente sobram aí 9, vai descontar os 9, vai ser dia 21. Dia 21 você vai jogar 3 para um lado e 3 para o outro, ou seja, dia 24, dia 18. Esse seria o período fértil. O período onde ela teria a máxima probabilidade de engravidar. Observem que o dia fértil não é 14 dias após a menstruação, mas é 14 dias antes da próxima. Então você pega o dia que menstruou, soma a tua média, que você tem que saber qual que é, claro, né?
e vai descontar o 14, descobriu o dia fértil. 3 para um lado, 3 para o outro, período fértil. Ok? Beleza? Outra coisa interessante é quando se fala no uso da pílula. Quando a gente observa um gráfico menstrual, de ciclo menstrual normal, é esse gráfico representado aqui. Na mulher que toma pílula, como ela toma uma dosagem de estrógeno e progesterona praticamente constante, a taxa de FSH e de LH é baixa e praticamente constante. Vai ser assim. Esse é o gráfico da mulher que toma pílula, então ela não tem período fértil. Tá? Ah, como é que fica o tesão dela? Não sei porque eu não tomo. Né? Então isso é uma coisa muito específica. Né? Obviamente não dá para dizer que a pílula vai melhorar ou piorar a questão do desejo sexual, do libido. Né? Isso é uma coisa muito específica. Ok? Vamos tentar praticar isso um pouquinho? Então aqui vamos ver alguns exercícios agora. O primeiro exercício diz assim. A idade em que ocorre a primeira menstruação depende de vários fatores. Por exemplo, nas populações que vivem em climas quentes, a média de idade é mais baixa e nas populações que vivem em climas frios. Essas observações indicam que fatores ambientais, olha que interessante aqui, influem na produção de hormônios que regulam o funcionamento ovariano. Sobre os hormônios que atuam sobre o ciclo menstrual, é correto afirmar. Vamos lá. O hormônio FSH ativa a continuidade da meiose 1. Nós já vimos meiose 1 lá na aula 3. Né? Então, FSH é um hormônio folículo estimulante que ele vai fazer com que? Lembra que os folículos são formados até a 25ª semana de gestação. A partir disso, o folículo primário foi formado e se retoma somente a partir da puberdade, quando a mulher começa a ter os ciclos ovarianos. E o hormônio folículo estimulante estimula a formação dos folículos, fazendo com que ocorra o processo de meiose 1 e posteriormente, se ocorrer a entrada do espermatozoide no ovócito secundário, a meiose 2. Tá? Beleza? Os ciclos menstruais iniciam quando as ovogônias se transformam em ovócitos primários ou cito 1. Né? Então, os ovócitos primários ou cito 1. Então, na verdade, os ciclos menstruais iniciam quando as ovogônias se transformam em ovócitos primários? Não. Lembra que isso ocorreu, nós vimos na aula 3, na vida intrauterina. Então, não dá para aceitar. O sistema nervoso capta sinais relacionados com o clima e essas informações podem influenciar a produção de hormônios no hipotálamo e na hipófise, resultando em ativação das funções gonadais. Foi o que o texto disse. Tá? Então, verdadeiro aí. A alternativa que nós marcamos como correta, a letra C, 1 e 3 estão corretas. Questão de nível médio, não foi muito fácil não. Tá? Seguindo, um problema que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos é a gravidez na adolescência. O uso e o conhecimento adequado de métodos contraceptivos pelos jovens podem reverter este quadro. Sobre os métodos contraceptivos, é incorreto afirmar-se que, para maior segurança nas relações sexuais, deve-se utilizar a camisinha masculina ou feminina, pois elas previnem a transmissão do vírus da AIDS e uma possível gravidez. Texto muito simples, corretíssima alternativa. O DIU, dispositivo intrauterino, é um método contraceptivo que previne uma gravidez indesejada, mas não previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando que o DIU é um dispositivo colocado dentro do útero, portanto ele não recapa o canal vaginal e muito menos o pênis, então ele pode sim prevenir uma gravidez, mas ou evitar a nidação, é por isso que o DIU há muita controvérsia assim, com a pílula do dia seguinte, porque de um modo geral a ação deles não previne a fecundação, previne a nidação, previne que o embrião se grude no útero. Dependendo do teu conceito de vida, você pode considerar que seja aborto ou não. Porque tem dois conceitos aceitos pela lei brasileira. A vida surge com a fecundação e a vida surge com a nidação, quando o embrião uma semana depois se gruda. Tá? Mas o DIU não previne as DSTs. Portanto, correto também. Tá? O diafragma é um método contraceptivo que deve ser utilizado como uma pomada ou gel espermicida. De um modo geral, o diafragma parece uma camisinha para elefante, é colocado sobre o colo do útero, tá? E ele impede, um método de barreira, a entrada do espermatozoide no útero e é usado com gel espermicida, verdadeiro. O método tabelinha é eficaz se forem evitadas relações sexuais somente no dia da ovulação, não como nós vimos, em média tem que dar um período que nós calculamos em média 7 dias, portanto, falsa essa alternativa. Então, a alternativa D, nós vamos marcar aí. E a letra E diz, a pílula método hormonal feminino impede a ovulação? Sim, esta é a função da pílula, impedir a ovulação. E nós observamos alguns aspectos relevantes, portanto, hoje, de sistema reprodutor, que tem a ver tudo com fisiologia endócrina. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula 14, e não esqueça, arrase no Enem 2015.
Valeu, pessoal, bons estudos.